Olá, pessoal, somos o Centro de Estudos Fênix, com mais um Mesa Redonda, hoje com uma pessoa especial, o Daryl Champlin, espero não ter errado muito o nome, o nosso querido, ele é antropólogo, é estudioso da nossa humanidade, terapeuta, e hoje vai estar falando um pouquinho para a gente da tecnologia e a ética, tema bem polêmico, né, Daryl? Você é. Afinal de contas, quem diria que algum dia um governo ia atribuir cidadania a robôs? Nas Pois é, palavras. né? Eu ouvi falar, você falou isso na live, eu falei assim, nossa. A Arábia Saudita e a Coreia do Sul atribuem cidadania a um robô, o que significa dizer que ele, daí a partir daquele momento, ele adquire direito de cidadão. O que significa que espera que ele tenha direitos a uma série de coisas. Assistência médica, educação, garantia de segurança, sobrevida. E isso é a inteligência artificial. Então tem uma transição ética importante, já que estamos falando de ética. Uhum. Onde que está o ponto de junção, onde eu coloco a distinção antiga entre a superinteligência e agora a inteligência artificial, e se a inteligência artificial, de alguma maneira, ela não consegue, não só em alguma escala, ultrapassar a inteligência humana, que é daí a singularidade que a gente está falando. Já Mas penetrando um pouquinho nesse caso, se ele tem os direitos, e se um dia ele extrapolar nesse sentido aí de soberania, a coisa fica um pouco complicada, né? porque daí falta saber de quem que é o direito de ter direito, né? Então, quem é que vai mandar em quem manda? Ou ele próprio, né? Ou ele próprio, porque daí ele cria uma autonomia e aí ele toma a decisão baseada no fato que aquele humano burro ali não sabe o que ele quer. Aquele humano burro ali precisa ser substituído ou precisa ser desligado. Então a gente né? então a gente transita numa época em que algo dessa natureza começa a parecer viável, que Não é traz mais sérias absurdo, implicações. né? E, bom, isso daí extrapolando para o lado complicado, né? Que é onde a gente pode chegar, inclusive, deles adquirirem consciência e tá, como em alguns filmes, acabando com a raça humana, né? Agora, em contraparte, a gente tem toda uma tecnologia que favorece o ser humano, né? Oh, e como? Quando você pega e usa uma visão, vamos fazer assim, uma retrospectiva. Se você quiser colocar em uma retrospectiva e quiser ir para muito longe atrás, então talvez você pudesse ir para 2 milhões de anos, mais ou menos, onde você começa a encontrar na evidência arqueológica indivíduos que fizeram saltos biológicos, portanto, mudança de postura corporal, mudança da estrutura da arcada dentária e mudança da estrutura das mãos, porque afinal de contas não precisa mais usar as mãos para caminhar, né? E agora você tem uma especialização, eu estou falando de 2 milhões de anos para cá. Então você tem uma especialização no uso das mãos, de repente, com as mãos eu consigo criar uma ferramenta que, sem a especialização na musculatura e na estrutura óssea das mãos, eu não conseguiria fazer antes. E o que que se vê acontecendo em um período de 2 milhões de anos para cá? Grandes saltos tecnológicos trazem grandes saltos biológicos. O que que isso significa? Eu tenho uma alteração onde eu consigo ter melhor aproveitamento dos nutrientes que eu tenho no meu meio ambiente disponíveis para mim, porque eu especializei em uma espécie de ferramenta que me permitiu extrair mais proteína da sobra da caça dos predadores maiores. Então eu consigo extrair usando essas ferramentas tutano, porque usando a ferramenta eu consigo abrir o osso, portanto eu tenho acesso ao tutano, e eu consigo usar as ferramentas mais especializadas com corte muito bom para extrair o resto da carne dos ossos. Isso me traz uma vantagem competitiva. Nem mesmo a hiena vai enfrentar o osso mais forte das suas presas, nem mesmo a hiena. Agora, o proto-humano lá atrás está usando martelo e bigorna, que ele usa algumas vezes ou uma vez só, tanto faz,
e ele consegue extrair uma fonte de nutrientes muito boa. E qual que é a lógica que está por trás disso? Não se sabe se veio primeiro o Tostines porque ele vende mais, ou se Tostines é mais fresco e vende mais, ou porque ele é mais fresco ele vende. Enfim, ovo ou galinha. Qual vem primeiro? Eu acho que foi a galinha, mas isso é irrelevante completamente. Porque, de repente, o que você vê é que, acompanhando essas mudanças físicas, você tem mudanças técnicas. Por exemplo, o uso da pedra lascada no Egito, se faziam bisturis ali que permitiam cirurgias intracranianas com alta precisão usando instrumento de pedra. Então, quando você para fazer essa análise, você tem um aumento incremental do nível aparente de processamento do cérebro, que é acompanhada de uma mudança importante na dieta, que foi primeiro encaminhada por uma mudança importante na tecnologia. É um intricado jogo onde eu invento, portanto eu crio, e como eu crio por causa da minha invenção, eu melhoro a minha sobrevivência, porque eu melhorei a minha sobrevivência, eu faço um segundo grande movimento evolucionário biológico. Esquecendo a questão se existem ou não, existem influências vindas de outros lugares, também é irrelevante. Então, a tecnologia alavanca a evolução, né? A tecnologia alavanca a evolução e permite que um animal mais bem adaptado por inteligência e não por força bruta comece a dominar o espaço. Aí a gente entra na ética, por exemplo, voltando na ética, né, do que aconteceu no século passado, que houve um boom tecnológico. Você acha que isso seria uma evolução das mentes mais poderosas da humanidade, uma evolução da humanidade, ou um reaproveitamento de tecnologias, né, o que eles chamam de tecnologia reversa, né, de outros seres, possivelmente? Como que você acha que... E a ética nisso, né, porque você acabou de citar que, a partir do momento que uma faixa muito pequena de pessoas detém esse conhecimento e começam a utilizar isso para um controle populacional, entra a questão da ética, né? Tá. Então, eu acho que a gente pode ir por partes. Primeiro, e isso soa muito ruim para uma ala das pessoas que gosta de falar muito, por exemplo, de engenharia reversa, porque parece muito mais factível que o pobre animal humano não teria a capacidade intelectual de fazer certos tipos de avanços. Afinal de contas, eu não quero nem entrar nos méritos da pandemia, nem vou entrar nos méritos do desenvolvimento científico que permitiu certas coisas em pandemia, não vou entrar nesses méritos. Para mim parece quase infantil discutir as plataformas tecnológicas que foram usadas 2 anos atrás. Não vou entrar nisso, mas é assim. Me parece pouco provável que a ingenuidade e a criação humana teria que depender de engenharia reversa. E quando você lê a literatura especializada, tem muita polêmica envolvida. Eu acho o seguinte, é possível que engenharia reversa tenha sido usada em alguns casos. Mas me parece, até um certo ponto, tirar demais da capacidade criativa humana e atribuir a esse tipo de processo uma questão que manifestamente o ser humano consegue fazer invenções, inclusive através de sonhos, por incrível que pareça, que vêm por inspiração. Daí você pode dizer assim, tá, essas intuições, as inspirações dependem da espiritualidade. Tá. É uma outra linha de discussão possível. Então, a espiritualidade traz essas questões, embute e aí torna essa pessoa por inspiração ou por intuição e coisa e tal, torna possível que essa pessoa faça essa invenção dessa forma, mas, de novo, você tira a ingenuidade,
a capacidade criativa do humano e joga fora. Joga o bebê fora junto com a água do banho. Sendo que, historicamente, o que se vê é processos de tentativa e erro de décadas para desenvolver certos tipos de tecnologia, e uma vez que se detém aquela plataforma, as próximas invenções são quase automáticas, porque você já tem a plataforma pronta. Então, vamos dizer assim, excluir a possibilidade de espiritualidade influenciar, excluir a possibilidade de encontraram um disco voador lá em Roswell e lá eles conseguiram descobrir uma série de questões técnicas na engenharia e tal. Excluir isso eu não vou, porque aí também seria muito arrogante da minha parte. Mas dizer que é só através desses mecanismos que eu tenho como fazer evoluir tecnologia, aí eu já acho, não vou nem falar as palavras, mas eu acho limitar demais a minha visão da própria experiência humana. Como diz que o Tesla trabalhava, né? Que ele muitas vezes ia dormir e ele acordava com um projeto. E em cima daquilo ele ia pensando, ele já tinha a visão do projeto como um todo, né? Mas, de qualquer forma, você tem que ir montando as peças, né? A tabela periódica foi inventada num sonho. A agulha de costura, que permitiu a grande revolução industrial original na Inglaterra, que foi onde começou o grande processo de revolução industrial, a agulha de costura foi inventada através de um sonho. Aí você pode dizer, tá, este sonho ele foi inspirado por influências espirituais. Tá, por que não? Agora, por outro lado, será que um cara... Veja, olha que maluco isso. O cara vai dormir pensando na grande problemática do momento. Como que eu invento uma agulha que não quebra usando uma máquina? Eu ponho a agulha na máquina e ela quebra. Como que eu invento uma agulha que não quebra? E aí vem um sonho em que ele está cercado por nativos africanos. Olha que doideira isso. O cara está cercado por nativos africanos que o amarram e colocam dentro de um caldeirão e botam fogo embaixo do caldeirão, né? Eu estou romantizando a história, né? Aí vem um nativo da tribo com uma lança na mão e diz para ele assim, se você não inventar agora a agulha de costura, eu mato você. E esse cara percebe que na ponta da lança tem uma perfuração. Na pontinha aqui tem uma perfuração. A agulha tradicional tem uma perfuração atrás, não na ponta. E ele acordou entusiasmadíssimo, chacoalhou a mulher dele, eureka, eureka, acabei de fazer uma invenção, e a mulher dele, achando que ele estava querendo sexo, vira para ele e fala assim, vai dormir que eu tô com dor de cabeça. A desculpa mais velha do livro, né? Então, mas o que ele tinha acabado de fazer é perceber que o jeito que a agulha tinha que ser construída era diferente, e instantaneamente ele entendeu que aquilo ali funcionaria para uma máquina de costura, ao passo que a outra lança, não. Aí eu vou dizer, isso foi uma inspiração que veio fora do intelecto humano e veio de outro lugar? Provocou talvez a maior revolução industrial de um período que nos trouxe onde nós estamos hoje. Aí eu vou dizer, não, isso aí veio uma inspiração de fora, foi engenharia reversa. Eu duvido que você pegasse qualquer das pessoas que estão aqui assistindo a gente e perguntasse se não chegaram a alguma solução por meio da ponderação e depois da revelação por sonhos, eu diria que então a pessoa está dormindo mal ou pouco e não está se permitindo fazer lembrança de sonhos, porque os sonhos, em um determinado momento do sonho REM, que é o sonho com imagens, ele traz inspiração para você fazer este desenvolvimento. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de invenções foram feitas desta forma. Bom, só para quem não conhece, está familiarizado com o Daryl, ele é terapeuta, né? Então ele trabalha com essa área do som, então é bem rico o que ele está falando, né? A gente vai deixar os contatos depois aqui, então para quem quiser entrar em contato com ele. Viu, uma outra questão, Daryl, você acredita que, ainda falando do século passado, onde houve toda essa revolução tecnológica,
E a indústria militar, ela foi a grande responsável por essa evolução? E não dá para ter dúvida, eu vou te dar um exemplo. Inventaram os foguetes e mandaram esses foguetes lá para o espaço e descobriram que a força do atrito é tão grande na retomada, na entrada, na retomada para a atmosfera, que se você não tem uma camada extremamente resistente para permitir que esse foguete reentre sem ser autodestruído pelo atrito, você perde o foguete. Então inventaram um tipo especial de porcelana que depois virou panela. E em algum momento, provavelmente, todos os nossos pais tiveram esse tipo de panela. E foi inventado, veja, uma aplicação imediata, instantânea de algo de uso militar para a cozinha, para sua cozinha. Foguetes não, os aviões militares, os caças, eles utilizam uma tecnologia chamada fly-by-wire. Em outras palavras, não tem uma fiação para todos os comandos, é um comando eletrônico por rádio, algum tipo de radiofrequência. Meu carro não tem cabo de acelerador há muitos anos. Os carros que eu tenho, os modelos a partir de, vamos supor, 2005, não tem mais fiação no cabo acelerador. Não tem cabo acelerador. É por radiofrequência. Veio de onde? Do universo militar. Então, o que eu estou falando é que coisas que estão hoje sendo utilizadas no dia a dia, que são tão banais, mas tão banais, a gente não considera que isso tem origem militar. Então, você tem um putz, grilo do investimento militar. Eu acho que o militarismo é a solução para alguma coisa? Não. Mas que a indústria que alimenta as criações da tecnologia militar vão filtrar e vão chegar em você e vão ser úteis para você, tipo, assim, daqui 3, 4 anos, isso eu posso afirmar com certeza categórica, inclusive a nanotecnologia, que é um assunto da minha predileção, inclusive. A nanotecnologia é a tecnologia na escala do nanômetro. O nanômetro é o bilionésimo de um metro, então a tecnologia mede um bilionésimo de um metro. E essas coisas têm nascente na indústria militar, como tantas outras coisas têm. A inteligência artificial, idem. Então, ao mesmo tempo que é um processo tecnológico cujo propósito básico é a morte, porque você vai dizer, eu vou me defender, tá, mas você vai se defender matando. Ao mesmo tempo, nossa, se você for hoje para um hospital, você vai descobrir lá que provavelmente metade das coisas utiliza, de alguma forma, a tecnologia que foi inventada para fins bélicos. E vem o orçamento para o exército. E vem do ponto positivo, né? Porque a gente falou do máximo do ruim, que seria uma IA tá tomando conta, né? E se achando dono do planeta, que ela saberia cuidar melhor, como alguns filmes mostram isso, né? Falando que o ser humano ele destrói a natureza, indo por esse lado. Em compensação, a tecnologia, esses nanites, para a área de ciência, para a área da biologia, reconstituição de órgãos, coisas que antigamente teríamos que fazer através de cirurgia, né, mesmo que seja por videoscopia, mas você tinha que fazer um procedimento. A tendência com esses nanites é a gente dar um salto de novo, né, como foi feito no passado, de simplesmente introjetando por um comprimido ou uma injeção esses nanites, eles se autorreplicam e eles reconstituem ou atacam uma célula cancerígena, nesse sentido. Esse é um exemplo. Então, o que você tem? E já existe, tá? Então, você tem um nanorobô, portanto, um robô na escala do milionésimo do metro, que é feito de DNA, portanto, ele não tem rejeição, porque ele é feito de DNA. Ele é dotado de uma carga de um produto para combate, por exemplo, de células de câncer. Então, é uma quimioterapia. Como ele não tem rejeição nenhuma, ele vai circular livremente pelo corpo.
Ele é dotado de um nível de inteligência, portanto, a inteligência artificial, que faz com que ele, como robô, detecte um tipo específico de célula. Ele está circulando livremente, ou você engole aquilo comprimido, como você falou, você injeta 3 bilhões de robôs no seu sistema circulatório, ele vai diretamente, e o problema está a hora que ele cria autoconsciência, né? Nem o chimpanzé ainda tem um nível de autoconsciência, mas se você olhar para o cachorro, dificilmente, ele vai se olhar no espelho e ele não vai saber que é ele que está na reflexão dele. É desse tipo de autoconsciência que eu estou falando. Fizeram um experimento com o chimpanzé, marcaram a testa dele com tinta branca, e quando ele olhou no espelho, ele percebeu que a tinta estava nele. Então tem um nível de autoconsciência. Ele compartilha com a gente 98,7% dos nossos genes, portanto somos primos muito próximos. Certo? Mas esses robôs, então, eles alcançam um nível de autoconsciência, eles são autorreplicantes, eles encontram as células, injetam a carga deles naquela célula, dentro da célula, sai da célula, se autodestrói e sai no xixi. Fantástico. É hoje, não é daqui 100 anos para a próxima geração, é agora. É agora. E agora, voltando a falar da ética nesse caso, né? Porque a gente sabe que usando o bem, né? A nanotecnologia para o bem, a gente vai ter um boom aí na área da medicina enorme, em termos de cura e prolongamento de vida. Uhum. Agora a gente ouve, né, o Tesla, por exemplo, falar que ele está criando um microchip que vai ser implantado no nosso cérebro com, né, o benefício de cura de Alzheimer, né, de derrames, Parkinson e tudo mais. Até aí a gente fala, olha, que maravilha, né? Mais um ponto positivo para a medicina. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a área militar também, né, utiliza certas tecnologias para manipulação e controle mental. Aí entraria a ética, né? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Eu vou engrossar o caldo um pouco. Então, pode parecer absolutamente fantasioso, mas eu tenho fontes que indicam que isso é fato. Inventaram um medicamento que é capaz de fazer apagar certas memórias. Portanto, é extremamente útil no uso terapêutico para ajudar a pessoa a esquecer de traumas. Então, qual é a memória que você quer apagar? Programa a medicação vai lá e apaga aquela memória. Como isso funciona? Não sei, porque ainda não foi descoberto em nenhum lugar no cérebro onde reside a memória. Ponto final, não existe. Você não consegue determinar em nenhum lugar do cérebro onde reside a memória. Mas parece que funciona aquilo. Eu não sei exatamente qual é o mecanismo. Eu li a respeito disso uns 2, 3 anos atrás, num dos treinamentos que eu fiz para essa área da nanotecnologia. E é uma proposta que me parece absurda. Então, quem é que manda fabricar isso e o que eu vou fazer a pessoa esquecer? Certo? E qual que é o limite disso, do ponto de vista do comportamento agora? Então, vamos fazer uma referência não muito distante na história. A Igreja Católica. Tá? Vamos provocar? Bora. A pessoa fala assim, eu tive inspiração divina disso, daquilo. O padre ou o cardeal, ou seja, quem for, quanto mais alto na hierarquia, pior. Ele fala assim, você é uma bruxa, ou um bruxo. Vai queimar no inferno, vai queimar lá, a gente vai botar fogo no seu corpo para expurgar os seus pecados. E uma vez decidido por um cardeal, já era. Não tem discussão. Então, em que ponto a humanidade de fato mudou? Qual é o eixo ético que mudou de verdade? O nível da rapidez e o nível do controle. Aí você fala, mas agora você tem um robô autorreplicante e autoconsciente que consegue determinar que sim, a humanidade está ferrando com o planeta com os seus hábitos de consumo. Nossa pegada ambiental hoje é 14 meses. Nós consumimos em um ano 14 meses daquilo que a Terra produz para a sobrevivência dela. Tem alguma coisa manifestamente errada com o ser humano. Muito errada com o ser humano. E talvez um robô
fosse capaz de enxergar a possibilidade de encerrar esse processo. Estou provocando, certo? Porque não acho que brincar com ética seja uma boa coisa, mas veja, se a gente fizer o referencial antigo, em todos os momentos nós tivemos governos que se ocuparam de fazer exatamente isso. Agora você muda o eixo para a tecnologia fazer. Em última instância, depende, no início, de quem faz o algoritmo, né? E, em última instância, depende de como que esse robô depois ele vai enfrentar essas questões. Se ele tiver uma gota de humanidade, então ele vai ser mais esperto que a gente. Eu diria que, assim, depende de quem manda fazer o algoritmo, né? Talvez no início. Talvez no início. Agora, veja, Pierluigi Piazzi, eu gosto de fazer referência a ele quando a gente fala sobre esse tipo de tema. Pierluigi Piazzi foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida. Aos 6 anos de idade, a mãe dele, preocupada, levou ele para o psiquiatra. E lá, o psiquiatra queria saber, né? Porque ele parecia uma criança muito dispersa, tal. E aí, levou para lá. E o psiquiatra fez algumas perguntas para ele, do tipo assim, eu não lembro exatamente qual que era, mas por que a maçaneta da porta é mais fria do que a própria porta? Era alguma coisa assim. E ele respondeu com uma eloquência, certo? Da falar da condução de energia, que eu não sei o quê. Ele me narrando essa história. Eu falo do Pierluigi Piazzi porque foi talvez um dos grandes intelectuais da academia brasileira. E trabalhou em várias questões e era um fanzaço do Star Trek, né? Fanzaço do Star Trek, então da ficção científica. Ele é vestido lá fantasiado mesmo de algum elemento do Star Trek, coisa e tal. E ele abriu uma editora que publicava livros de ficção. Mas veja, ele tinha uma frase que eu adorava. Quando a gente discutia tecnologia em palestras, ele falava: Simão, martelo. Martelo é ótimo para construir uma casa. Mas martelo também é ótimo para matar a mãe porque ela fez a mistura errada. Mistura, que é um termo do interior, né? No almoço de domingo. A ferramenta é uma ferramenta. O uso que se faz dessa ferramenta que é a questão. Eu não sei se hoje a gente está preparado para responder o que vai acontecer quando a singularidade finalmente chegar. A singularidade tecnológica significa um momento teórico no tempo em que a inteligência artificial supera a inteligência humana. E que pode ou não se tornar um risco. Eu não acho que a gente tenha ainda condições intelectuais para responder a essas perguntas com algum nível de exatidão. Inclusive do ponto de vista da aplicação ética das coisas. Se a gente for olhar as coisas como o Amit Goswami olha e diz: nós temos 200 anos para que a evolução técnica permita, evolução técnica, moral, espiritual, permita que a gente tenha um nível de consciência maior. Então, daqui 3 gerações, essa questão não vai ser uma questão. Não vai ser, porque já foi resolvida. Agora, o que eu não posso me permitir é achar que estamos à beira do colapso, quando efetivamente o colapso nem se desenhou ainda, e nem a possibilidade do colapso se desenhou por enquanto. Aí você diz assim, tá, mas a inteligência artificial já eliminou 30 tipos diferentes de emprego. Meu chapa, mas a Revolução Industrial fez a mesma coisa. E a segunda onda da Revolução Agrícola fez a mesma coisa. Mesma coisa. Então, a única diferença talvez agora seja uma de escala. As cruzadas mataram um monte de gente lá para trás que tinha ideias brilhantes. Galileu Galilei. Ô, meu chapa, ô, seu papa, escuta, a Terra não é o centro do universo coisíssima nenhuma. Excomungado estás. Confessa o seu pecado. Ele estava certo, ele foi perdoado em 1986 pelo Papa João Paulo II. Por ter estado certo 250 anos, 300 anos antes. Eu não vou me colocar como um indivíduo intelectual na beira do medo da inexistência de uma coisa que ainda sequer está na pauta real dos acontecimentos.
Acho que como a humanidade navegou antes, navega de novo nessas questões extremamente importantes de transição. Vocês estão usando uma palavra muito interessante, que eu gosto, de transição planetária. Mas a transição planetária, ela depende muito antes de uma transição de consciência. E como isso é gerenciado? Se eu disser que o ser humano é incapaz de gerenciar isso daqui a 25 anos, então eu tenho que esquecer que o ser humano foi capaz de gerenciar, de alguma forma, tudo no passado. E aí eu estou, de novo, desmerecendo o intelecto humano. Vamos responder às questões éticas quando elas estiverem apresentadas. A Comissão Europeia fez umas medidas interessantes 3 semanas atrás, quando eles começaram a colocar limites em como que a gente usaria ferramentas como é que chama? O GPT Chat. Um metaverso. Esses, certo? Então temos uma... Quando eu uso a palavra genialidade, é o poder criativo de fazer certas coisas, que a gente insistentemente usa os exemplos negativos da humanidade como se eles fossem sempre os que vão imperar, quando nem sempre é. Sim. Outra coisa, hoje mesmo saiu uma reportagem que eu li, não me recordo em que... Saiu no meio de comunicação aqui da internet, que já é possível a cópia integral de um cérebro humano. Tá. E falando do transhumanismo, né? Hoje qualquer pino que você coloca no seu corpo, você já está indo para esse lado do transhumanismo. Tá. A partir do momento que é possível fazer uma cópia integral do cérebro, e a gente já vê isso em filmes de ficção científica, né? Para prolongamento da raça humana, ou do domínio da raça humana, né? Há uma tendência dessas mentes brilhantes, controladoras, de transferir a consciência de um corpo orgânico para um corpo robótico, né? Voltando à questão ética novamente. Tá. Assim, a gente avalia que você colocar um pino num corpo, ou você usar uma perna mecânica, ainda está dentro da ética normal, né? Dentro da normalidade de uma contribuição da medicina para auxiliar o ser humano. Mas a partir do momento que você quer se tornar um deus, né? Transferindo a sua consciência para um ser robótico, é que fica a pergunta, né? Tá. Então vamos por partes, de novo. E vamos polemizar. 200 anos atrás, pouco mais, talvez, em algumas culturas do mundo era proibido você usar a endomedicina. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você era proibido de abrir um corpo para poder analisar quais eram os órgãos e como eles funcionavam. Era proibido. Passível de pena de morte quem fosse pego fazendo isso. Essa é uma questão. Isso endossado pela igreja, né? Que e quem mandava? E, em grande escala, quem manda, né? Em alguns lugares do mundo. Tá, então vamos para 25 anos atrás. Partiram numa grande empreitada. Vamos mapear o genoma. E agora que eu já mapeio todo o DNA e eu consigo descobrir certinho o que faz cada um clicar, literalmente. Agora eu descobri que tem um gene que codifica para o câncer de mama. Olha, e tem um gene aqui que provoca, que é a causa da ansiedade. Jura? Tá. Mas por que a pessoa que tem o gene que codifica para o câncer de mama, por que nem todas as pessoas desenvolvem? Tem o gene. Por que a pessoa que está codificada, por exemplo, para desenvolver, sei lá, coloca aí o nome da doença, a gente acha o gene para isso, certo? Só que o problema é o seguinte,
descobriu-se nos últimos, talvez, 30 anos, um outro mecanismo completamente diferente. Na verdade, a descoberta inicial foi feita por uma mulher na década de 70, que escreveu um livro maravilhoso chamado Moléculas da Emoção, tá? E eu vou lembrar do nome dela, essa mulher descobriu que não basta você ter o DNA que codifica. Se você não tiver um comando bioquímico que faça com que aquele DNA seja ativado. E aí o que se descobriu? Que a questão é uma de a consciência alterar a bioquímica celular, aquilo passa pela molécula, ela passa pela membrana celular, ela penetra o nível do DNA, e ali ela fala assim, escuta meu chapa, aciona aí o gene que codifica para o câncer de mama. Tá, mas o que faz isso acontecer? Ah, depressão. Jura? E a depressão é o quê? A depressão é um fenômeno comportamental que gera bioquímica. Ah, descobriram-se aí que certas células cancerizam, elas codificam exclusivamente para câncer do pulmão. Quem tem? Ah, só quem fumou. Aquele tipo específico daquele tipo de célula é ativado só por quem fumou. Então, o que nós temos aqui? Uma doença comportamental. Candace, a autora do livro? Isso. Candace Pert. Candace Pert. Tá? Foi uma referência por muitos anos, foi a primeira pessoa que descobriu como que a emoção codifica doença. E a emoção é qual? Estresse, que é o que mais mata hoje. Estresse é o que mais mata hoje. Só que ainda tem mais uma pegadinha aqui, tá? Não acabou ainda. Então, é uma questão comportamental e ambiental. Temos o gene, mas ele é ativado pelo quê? Comportamento e ambiente. À exceção da síndrome de Down, que quem tem a codificação vem com ela e pronto, acabou, vai ter. Hoje fala-se muito do autismo. Vem de onde? Comportamental. Vem de onde? Ah, provavelmente de algum lugar que deu erro lá atrás, ou nessa própria vida da pessoa, ou agora vai acabar de ferrar tudo. Algo que a gente chama de trauma transgeracional. Transmitido por um negócio chamado epigenoma. Não é o gene, mas é o que está fora do gene, que faz acionar o gene. Eu estou chegando na sua questão que você falou da transcrição do cérebro, tá? O que eu quero dizer é que o projeto Genoma foi, em sua essência, muitíssimo interessante. Só que do ponto de vista prático, real, do ponto de vista de como que a gente lida com doença e tudo mais, ele não foi inútil. Não foi inútil, mas hoje a gente sabe que tem muito mais em jogo do que apenas ter um mapeamento do gene. E o que mais surpreendeu, quando começaram o projeto, acharam-se que tinha 10 vezes mais genes do que de fato temos. É uma quantidade bem pequenininha. E toda a codificação genética cabe em um CD antigo. Hoje nem tem mais CD, você baixa isso daí, questão de 2 segundos com o 5G. Toda a codificação dos seus genes você baixa em questão de 2 segundos com o 5G, no seu celular. E tem gente fazendo esse tipo de teste, usando isso daí para descobrir qual é o gene dele que codifica para ansiedade e qual é o melhor medicamento que funcionaria para aquele gene lá. A questão é, a ansiedade dessa pessoa, ela está embutida em outra fonte. E ela resulta de comportamento muito mais do que ela resulta de qualquer outra coisa. Agora, você quer ficar chocado com essa informação? Eu vou te dar uma informação das boas. Os descendentes das pessoas que sofreram no Holocausto, portanto, os descendentes dos sobreviventes dos campos de concentração. Essas pessoas têm 800% mais probabilidade de sofrer de depressão, ainda que jamais tenham sido expostos aos horrores dos campos de concentração. Tem 1000% mais chance de ter pressão arterial alta. Eu posso continuar a lista. Mas essas pessoas nunca foram expostas. Mas elas têm a codificação genética, sim. Mas veja, de onde vem? Trauma transgeracional, que é passado de mãe para filha ou filho por meio do óvulo, que foi alterado em algum momento, provavelmente na geração da avó.
e chegou para a mãe, que chegou para o filho ou para a filha. Eu tenho a codificação genética, mas se eu não tive exposição a esse nível de trauma, o meu código genético não vai reagir, porque ele é como se fosse uma planta. Ele está lá, tudo em azulzinho, bonitinho assim. Olha, então o arquiteto aqui resolveu que nesse lugar da planta ele quer colocar um móvel diferente do que tinha antes, e pô, vai lá, muda a planta. Falando numa outra língua, é como nosso campo mórfico, você tem todas as suas probabilidades, tendências que você traz, seja ela da linha genética, seja ela da sua linhagem ancestral, né? Ou mesmo até uma carga, uma programação que você veio para ter, né? Agora, a manifestação tem a ver com a sua frequência e vibração, ou seja... Pronto, numa casca de nós, é isso. A sua explicação é perfeita, tá? Levando para um entendimento, vamos dizer assim, para esse público. Uhum. Tudo bem? Ótimo. Tá lindo agora. E eu concordo plenamente com você. É justamente esse jogo. Agora, onde reside a consciência? Não está no cérebro. Agora acabou de ferrar tudo. O cara faz uma cópia do cérebro dele e coloca no CD. Não tem mais CD. Agora é tudo para baixar pela nuvem. Mas o cérebro dele tem as informações. Mas o que você faz com aquilo? Onde está o banco de dados, né? O banco de dados está em outro lugar. Você tem a formatação que recebe, mas o banco de dados está em outro lugar, porque até agora ninguém foi capaz de descobrir onde no cérebro a memória de fato é guardada e como ela é recuperada. É conceitual só. Então não me preocupa este advento, não me preocupa, porque da mesma forma como o mapeamento do genoma foi, e ainda hoje isso daí gera um monte de discussão, porque aqueles que estão atrelados ao sistema de crenças da ciência vão dizer, não, porque, veja bem, então nós temos aqui toda essa genética, e tal. Tá, mas você tem a genética, mas ela não funciona para nada, a não ser que você tenha um fator que faz ligar essa genética. Então, o que você faz com a cópia de um cérebro? Vamos meter medo nas pessoas? Tá, então eu vou usar esse cérebro aqui, vou embutir, talvez, numa máquina, e eu vou transformar essa máquina numa máquina superpoderosa, sendo que, em 15 anos, a inteligência artificial sozinha vai superar a inteligência desse cérebro que foi copiado. Eu tenho vontade de usar uma certa palavra, mas não vou, mas digamos assim, é um nível de auto-entretenimento intelectual inútil em grande escala, digamos. Eu tenho medo de falar certas palavras, então não vou usar. Tá? Mas é um auto-entretenimento do tipo que se fazem quando se olha em pornografia, tá? Digamos assim. Não tem utilidade prática no sentido real da coisa, porque o que eu faço com isso? E aí as pessoas põem um montão de medo nas outras, um montão de medo, onde... Tá, eu tinha um mapeamento do genoma para fazer, agora eu tenho. O que eu faço com isso? E na realidade o medo, ele poda, castra. Muito. O medo é a principal causa da doença mental, que vem pela ansiedade. A ansiedade é medo. E uma coisa que você falou também, a partir do momento que toda essa tecnologia estiver ajudando na longevidade e as pessoas perderem o medo da morte... Suponhamos que eu não tenho mais uma ameaça, porque eu tenho uma inteligência artificial que reconstruirá órgãos danificados, que reconstruirá lesões musculares, porque isso já é tecnicamente viável, então eu injeto lá um equipamento que faz acontecer de uma lesão minha, de um jogador de futebol vai lá e tem um ligamento cruzado dianteiro, sei lá como é que chama aquelas estruturas lá, o cara tem em uma semana aquilo reconstruído usando a inteligência artificial. Por que eu vou ter medo se eu não tenho motivo mais para ter receio de que daqui 15 anos eu vou estar morto? Steve Jobs, como é que chama o outro cara do Queen lá?
enfim, o cantor lá do Queen. O Fred Mercury. É ele. Todas essas pessoas, hoje, muito provavelmente, não teriam mais motivo para morrer hoje. Porque a tecnologia avançou a um ponto onde essas coisas já em grande... Eu conheço algumas pessoas que tiveram câncer pancreático e sobreviveram, por exemplo. Eu conheço um cara que foi operado, o rim dele, ele estava no estágio 4 de câncer, no rim. O robô fez a cirurgia dele, foi robótica, inseriram lá os braços do robô no cara lá, que extraiu o tumor do cara com precisão absolutamente milimétrica, quase nanométrica do rim dele, enveloparam o tumor para extrair de dentro dele, para que não propagasse. E veja, a vida é como antes e como sempre. Por conta da tecnologia. Então, se eu elimino o medo, a punição maior, que é a morte, muitas questões vão ter que mudar. Muitas questões vão ter que mudar. As crenças, né? Os dogmas. É uma reconstrução de uma sociedade. Total. E não só da sociedade, do ponto de vista político e tudo mais, mas eu digo da vida do dia a dia do sujeito. O cara que está no campo mesmo da vida do dia a dia, sem filosofia. Aqui, aliás, em grande escala já aconteceu, né? Sim, sim. Guardadas as proporções, é evidente. Daryl, a gente está atingindo já 45 minutos, então vamos para as suas considerações finais sobre o tema. Uhum. Eu não sei se eu só estou arranhando a superfície, né? Provavelmente. Provavelmente eu só estou... E veja, meu pai dizia, né? Espere o bombardeio, né? Porque muitos ouvirão e dirão que é absoluta fantasia. Mas então, se nós pensamos que isso é absoluta fantasia, olhe 15 anos atrás no seu aparelho celular. É só um exemplo. O que eu estou fazendo hoje com o meu? Eu instalei um aplicativo chamado Welltory. Welltory é um aplicativo de bem-estar, que me traz, talvez, 40 estatísticas diferentes de como que anda o meu bem-estar. Como que anda o meu estresse, como que anda a minha energia e como que anda a minha resiliência. Isso é baseado em diversas leituras, como pressão arterial, como variabilidade da frequência cardíaca, como coerência cardíaca, e ele casa com o meu aplicativo de exercícios, portanto ele sabe quantas calorias eu queimei desde agosto do ano passado, tá? E eu te falo, 178.600 calorias em 11 meses de exercícios. Então eu tenho esse dado disponível. Eu tenho o dado de como que neste momento, exatamente agora, a minha frequência cardíaca está funcionando de tal forma que eu sei se eu estou ou não estressado e se eu posso fazer alguma coisa a respeito. É um aplicativo que está no meu celular, ele custa uma assinatura anual de R$170 para o ano. Razoável, para eu poder ter um controle instantâneo de como que anda o meu bem-estar. E mais, ele é danado. Então, essa noite, eu deitei mais cedo até, porque eu tinha plano de exercitar logo cedo, na madrugada, e o meu outro sensor, que é essa porcaria aqui, ele não leu direito o meu sono essa noite, então ele colocou 5 horas e 44 minutos de sono. E ele dividiu lá o sono de qualidade, o sono superficial, tal. E mandou para o meu outro aplicativo. Eu estou concluindo, tá? Mandou para o meu outro aplicativo essa leitura do sono. Então, o meu aplicativo, o outro, ele fala assim, escuta, você dormiu mal essa noite. Escuta, aqui temos algumas providências que você pode tomar para dormir melhor amanhã. E aí ele coloca lá, olha, numa outra medição, ele fala assim, escuta, você está muito estressado hoje. E eu estava mesmo, estava muito cansado aquele dia. Ele fala assim, aplique agora tal técnica de meditação. No mesmo celular eu tenho outro aplicativo que casa com este Welltory. Eu entro lá para fazer meditação, eu faço meditação, eu faço isso todos os dias há muitos e muitos anos. E este outro aplicativo manda para o Welltory a informação, escuta, esse cara aqui meditou, pede para ele fazer outra medição. Aí eu vou lá, faço outra medição. E ele fala assim, pô, você restaurou a sua energia de repente, hein? Parabéns para você. E como ele faz essa leitura? Usando o flash, a luz do flash e a câmera de cima.
E como ele faz? Ele lê subcutaneamente o batimentos cardíacos, frequências cardíacas, etc. E ele casa com outros sensores que me dão essa visão. Agora veja, já existem sensores do tipo instalados nos tecidos das suas roupas. Você já pode instalar esse tipo de sensor na sua privada, de forma que você senta lá para fazer xixi, ele está mandando para o seu aplicativo ou para o seu médico direto. Será que esse cara aqui, usando a urinálise, precisa fazer alguma alteração de dieta? Por exemplo, você está aí com uma questão clara de acúmulos de cristais, portanto você está com, como é que chama? Que dá os cristais no pé, que dói a beça, o úrico, ácido úrico, você está com uma questão de ácido úrico aqui. Escuta, você pode controlar isso fazendo tal coisa. E de repente, com um aplicativo de R$170, eu consigo mapear boa parte da minha saúde momentânea, o que me dá a oportunidade de combater o estresse, que é a maior causa de doença atual em todo o mundo. Inteligência artificial. Ótimo. Eu não sou refém dela, eu uso ela para o meu bem-estar, para a minha promoção. E a partir do momento que eu perco este medo, a probabilidade de eu ter uma qualidade de vida muito superior é muito maior. Porque ter medo. Cortou esse finalzinho, Darryl. Você pode repetir o que você... Essa última frase que você... Tá, o que eu disse é, se eu consigo controlar o meu bem-estar e eu consigo daí com isso, vamos supor, prolongar minha longevidade, porque eu fiz isso daí, por que eu tenho que ter medo do uso dessas ferramentas? Elas serão projetadas exclusivamente para fazer mal, elas serão projetadas exclusivamente para o detrimento, ou efetivamente eu posso espremer isso daí e tirar leite de pedra? Sim. Se eu estou dentro de um sistema de crença extremamente limitado e limitante, eu vou botar medo em você para que você não siga essa tendência. Porque, afinal de contas, a minha referência é uma de medo. E, aliás, é o que as religiões fizeram desde sempre, de modo geral. É o que alguns cérebros científicos fazem ainda. Não, você não pode acreditar nisso, porque, afinal de contas... Eu vou dar um exemplo bruto. As mulheres não sofriam de infarto até bem recentemente, sabia disso? Uhum. Mas não sofriam de infarto porque a pesquisa científica não investigava o infarto feminino. Porque achava-se que a mulher não tinha susceptibilidade a morrer de infarto. Porque, afinal de contas, a mulher não tem estresse. Ela não vai trabalhar na rua, ela fica em casa só cuidando dos filhos, ela não tem estresse. Eu achei que você ia falar porque elas estão se separando e vivendo mais sozinhas. Agora, então, menos chance ainda de ter estresse causado pelo casamento, né? Então, boa, então a solução é divorcie-se. Não precisa nem de aplicativo para isso. É a questão de perspectiva de uso de ferramentas, não da ferramenta em si. Saber usar com sabedoria, né? Darryl, amamos você aqui no Mesa Redonda. Volte mais vezes. Um poço de conhecimento. Quem quiser saber mais um pouquinho do Darryl, a gente vai deixar o contato, o canal dele aqui. E a gente aconselha que vocês deem uma olhada lá. Então... Chama de volta para causar polêmica, isso eu tenho um monte. A gente adora. Então, segura aí, porque o canal é seu. Gente, tchau. Fiquem bem, namastê.